Eu preciso que você me ouça. Não que você leia, que você ouça. Há uma diferença. Quando você lê, os olhos podem desviar, a mente pode vagar, você pode fechar a página e fingir que nada aconteceu. Mas ouvir, é um contrato diferente. Ouvir é deixar que as palavras do outro entrem pelo seu canal auditivo, desçam pelo nervo e se instalem na parte do seu cérebro que nunca dorme de verdade. Meu nome é Renato Alves. Tinha 37 anos quando isso começou. Digo tinha, porque não tenho mais certeza se ainda sou o mesmo homem que tinha essa idade, ou se o que sobrou de mim ainda conta como uma pessoa inteira. Mas esse detalhe vai ficar claro mais tarde. Muito mais tarde. O que vou te contar aconteceu entre a madrugada de uma terça e o amanhecer de uma sexta-feira, em um prédio comercial no centro de uma cidade que você provavelmente conhece, em uma rua que você provavelmente já passou. Um prédio de aparência comum, de 7 andares com fachada de mármore creme manchado pelo tempo, janelas que refletem o céu cinza como espelhos velhos, e um nome gravado acima da porta principal em letras de bronze oxidado: Edifício Varela. O Edifício Varela tecnicamente tem 7 andares. Digo tecnicamente porque os documentos dizem isso. A planta original, registrada em 1961 na prefeitura, diz isso. O laudo de vistoria do engenheiro contratado pela empresa de demolição diz isso. 7 andares. Nada mais. O elevador discorda. Mas não vou começar por aí. Você precisa entender o contexto. Precisa sentir o cheiro daquele lugar antes de ver o que havia dentro dele. Precisa conhecer a frieza do mármore antes de descobrir o que aqueceu minhas mãos de uma maneira que eu nunca consegui esquecer. Precisa me conhecer antes de entender por que eu fui e por que eu fiquei. Porque no fim das contas, essa é também uma história sobre escolhas, ou sobre a ausência delas. Eu era arquivista, não o tipo glamouroso que você imagina quando assiste a documentários sobre museus ou bibliotecas históricas. Eu era o tipo prático, o tipo que aluga a si mesmo para empresas que têm um problema de papel e precisam que alguém resolva antes que os documentos virem poeira ou processo judicial. Trabalhava por contrato, geralmente sozinho, geralmente à noite, porque as empresas que precisam de arquivistas às 3 da manhã são as mesmas que não querem que seus funcionários vejam o que está nos arquivos. Não era trabalho para todo mundo. Exigia certo tipo de personalidade. Alguém que se sentisse confortável com silêncio, com o cheiro de papel velho, com a companhia de décadas de burocracia empilhada em pastas cor de chumbo. Eu me encaixava nessa descrição com uma precisão que, em retrospecto, me preocupa. Fui contratado pela construtora Meridional no dia 12 de março. A empresa havia adquirido o edifício Varela para demolição. O terreno valia mais do que a estrutura, e a estrutura tinha problemas sérios de infiltração nos andares superiores. Antes da demolição, porém, a Meridional precisava catalogar, e quando necessário destruir, os documentos deixados pelos inquilinos dos últimos 40 anos. O contrato era simples. Eu teria acesso ao prédio por 2 semanas, das 22 horas às 6 da manhã, quando um segurança chegaria para a ronda diurna. Eu catalogaria o que fosse relevante, descartaria o que fosse lixo e assinaria um termo de confidencialidade sobre qualquer coisa que encontrasse no processo. Pagamento: R$ 3.500 por semana, mais uma parcela de bônus se concluísse antes do prazo. Eu precisava do dinheiro. Meu apartamento estava com 2 meses de aluguel atrasados. Minha filha morava com a ex-esposa em Belo Horizonte, e eu não havia 4 meses porque não tinha como pagar a passagem. E meu único outro contrato no momento, uma empresa de contabilidade no Jabaquara, havia cancelado tudo na véspera sem dar explicação. R$ 3.500 por semana era exatamente o tipo de proposta que você aceita sem fazer muitas perguntas. Então eu não fiz. Meu primeiro dia no edifício Varela foi um domingo à noite. O segurança que me passou as chaves se chamava Benedito, um homem de uns 55 anos, magro, com olhos que pareciam sempre olhando levemente para o lado, nunca direto para você. Ele me mostrou os andares, o gerador de emergência no subsolo, a entrada dos fundos que eu deveria usar, e me deu um número de celular para ligar em caso de emergência. Depois me disse uma coisa que eu só fui entender muito mais tarde. Não fica no 6º andar depois da meia-noite, ele disse, já com uma mão na porta de saída. Eu perguntei por quê.
Ele pensou por um segundo, como se estivesse calculando o quanto me dizer. As infiltrações são graves lá em cima, disse. O piso pode ceder. Já cedeu uma vez, uns anos atrás. A seguradora exige que a gente avise. Depois saiu sem esperar minha resposta. Só que ele não havia dito sexto andar com a voz de quem está preocupado com estrutura física. Ele havia dito com a voz de quem está preocupado com outra coisa inteiramente. Eu notei na época. Escolhi ignorar. O trabalho dos primeiros 2 dias foi exatamente o que eu esperava. Monótono, pó, silêncio e ocasionais descobertas de documentos que alguém deveria ter destruído há muito tempo, e não destruiu. Contratos de décadas passadas, correspondências entre empresas que provavelmente não existiam mais, fichas de funcionários de uma época em que os nomes eram escritos à mão com caneta tinteiro. Nada extraordinário. O prédio, à noite, tinha uma atmosfera que eu só consigo descrever como comprimida, como se o ar dentro dele fosse mais denso do que o ar lá fora. Cada passo no corredor de mármore produzia um eco que durava 1 segundo a mais do que deveria. As luzes fluorescentes dos corredores zumbiam em uma frequência que não era bem audível, mas era definitivamente sentida. Uma vibração que ficava atrás dos dentes, na raiz dos molares. Eu coloquei fones de ouvido e trabalhei. Música ambiente, volume moderado. Isso é o tipo de coisa que você aprende depois de anos fazendo esse trabalho. Não tente fazer amizade com o silêncio de um prédio vazio. Você não vai ganhar. No segundo dia, eu havia terminado o primeiro e o segundo andares. No terceiro dia, eu subia para o terceiro. Foi nesse dia que o elevador decidiu me mostrar algo. Era aproximadamente 00:40 quando o elevador parou. Não parou da maneira que elevadores param quando chegam ao andar, com aquele solavanco suave, aquele ding discreto, aquelas portas que se abrem com a lentidão profissional de quem tem todo o tempo do mundo. Ele parou da maneira que elevadores param quando algo está errado. Abrupto. Como um carro que bate no meio de uma estrada. As luzes da cabine piscaram 2 vezes e foram para aquele estado de emergência alaranjado que faz todo mundo parecer doente. O painel de botões perdeu a iluminação por 1 segundo, e quando voltou, eu vi que o botão que estava aceso não era o do terceiro andar, que era para onde eu havia apertado. Era um botão que ficava acima do 7º. Um botão sem número. Um botão com uma pequena placa em branco onde deveria estar o algarismo. As portas abriram. Eu não quis sair. Preciso ser honesto sobre isso. Meu instinto imediato não foi curiosidade. Foi um frio muito específico na nuca. Aquele tipo de frio que o corpo produz antes que a mente tenha terminado de processar a informação. Meus pés queriam recuar para o fundo da cabine. Minhas mãos queriam apertar o botão do térreo e nunca mais pensar no assunto. Mas o elevador não ia a lugar nenhum. Eu apertei o térreo. Apertei o 3. Apertei o 2. O painel não respondia. As portas permaneciam abertas. Do lado de fora havia escuridão. Não a escuridão de uma sala sem luz. Havia uma diferença qualitativa naquela escuridão, como se ela tivesse textura, como se o ar ali fosse mais frio em graus que os termômetros não medem. E havia um cheiro. Ozônio. Aquele cheiro metálico que existe depois de um raio, depois de algo eletrostático, misturado com papel velho, com mofo seco, com algo que eu não conseguia classificar, mas que meu cérebro arquivou em uma pasta chamada muito tempo. Passei 4 minutos dentro do elevador imóvel antes de aceitar o óbvio. Ou eu saía, ou eu ficava ali até o amanhecer. Peguei minha lanterna, verifiquei se meu celular tinha sinal, tinha 2 bars, fraco, e saí. O corredor era idêntico aos outros andares. Mármore escuro no piso, paredes de reboco pintado de branco que o tempo tinha transformado em um amarelo de osso, luminárias fluorescentes no teto, mas desligadas. Portas de madeira escura numeradas de forma irregular. A diferença estava na poeira. Aqui havia uma camada espessa, uniforme, que registrava cada um dos meus passos como se eu fosse o primeiro ser vivo a passar por ali em décadas. Provavelmente era. Fui até a primeira porta. Não havia placa, não havia número. Abri. A sala era grande, maior do que as salas nos outros andares, o que já seria fisicamente impossível se você levasse em conta a planta do prédio. Mas eu não pensei nisso naquele momento. O que eu vi dentro daquela sala ocupou 100% da minha atenção disponível. Gravadores. Gravadores de rolo,
do tipo que existia nos anos 60 e 70. Aquelas máquinas grandes, com 2 discos de metal ou plástico, onde a fita magnética passa de um lado para o outro, enquanto grava ou reproduz. Havia dezenas deles, talvez mais de 100, sobre mesas, sobre prateleiras que iam do piso ao teto, empilhados no chão, alguns com as fitas ainda instaladas, outros com a fita parcialmente desenrolada e caída em espirais no mármore como cobras mortas. Contra a parede do fundo havia um único gravador diferente dos outros, mais novo. Relativamente novo, na verdade, do tipo que eu reconhecia como sendo de meados dos anos 90, ainda com carretel, mas de uma geração posterior. E esse estava ligado. O contador de tempo marcava um número. A fita estava parada, mas o aparelho estava em stand-by, como se estivesse esperando que alguém apertasse play. Havia um post-it colado na lateral desse gravador. Escrito à caneta, com uma letra que eu jamais havia visto antes, estava escrito: escute. Fiz o que o post-it mandava. Apertei play. Ouvir minha própria voz saindo daquele gravador foi uma das experiências mais desorientantes da minha vida. E eu já passei por algumas. Não era um som exatamente igual à minha voz. Estava um pouco mais rouco, um pouco mais cansado, como se eu tivesse estado acordado por muito mais tempo do que devia. Mas era inegavelmente minha dicção, meu sotaque, meus vícios de linguagem. Era eu. E o que aquela voz estava dizendo me fez recuar 2 passos e me sentar no chão sem querer. A voz dizia: são aproximadamente 2h20 da manhã. Eu acabei de tentar a saída de emergência do 5º andar pela 3ª vez e as escadas me trouxeram de volta para cá. Estou no que eu chamo de 8º andar porque é assim que o elevador trata o lugar, embora não haja nenhuma indicação numérica. Estou gravando isso porque aprendi com as outras fitas que gravar é importante, que falar é importante, que enquanto você fala, você ainda é você. Havia uma pausa de alguns segundos. Depois: se você está ouvindo isso, provavelmente chegou da mesma forma que eu cheguei. Provavelmente está com medo. Provavelmente está pensando que há um defeito elétrico, uma alucinação, que você dormiu sem perceber e está sonhando. Eu pensei tudo isso também. Então deixa eu te dizer o que vem a seguir, para que você não perca tempo descobrindo sozinho. E então minha voz. Aquela voz que era eu e não era eu. Aquela voz que vinha de um gravador cheio de pó em um andar que não deveria existir, começou a me contar o que ia acontecer naquela noite. Eu ouvi por 43 minutos. E tudo que aquela voz descreveu aconteceu exatamente como ela disse. A primeira coisa que eu fiz depois de ouvir a fita foi tentar sair. Isso pode parecer óbvio. Ouviu algo perturbador. Saiu. Mas o que a voz na fita tinha descrito era que a saída não estava onde deveria estar. E eu precisava verificar por mim mesmo. Porque outra coisa que eu aprendi ao longo de anos de trabalho noturno em prédios vazios é que a mente humana é extraordinariamente boa em construir ameaças onde não há nenhuma. Corredores escuros viram labirintos. Sons de tubulação viram vozes. Um gravador defeituoso com alguma voz gravada por outro arquivista poderia virar exatamente esse tipo de experiência. Então fui testar. Encontrei a porta da escada de emergência no mesmo lugar onde estava nos outros andares, ao fundo do corredor, à esquerda, com aquela placa verde de saída que em prédios comerciais sempre parece irônica. Empurrei a barra horizontal. A porta abriu com o gemido de dobradiças que não eram oleadas há muito tempo. Desci. Contei os degraus. 32 degraus por lance de escada, o mesmo que nos outros andares. Eu havia chegado a um patamar, que deveria ser o 7º andar, quando percebi que o número na parede dizia 7º andar, saída. Continuei descendo. 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º, térreo. Empurrei a porta do térreo. O corredor do outro lado era o corredor do 8º andar. Parei. Fiquei olhando por um bom tempo. As luzes da minha lanterna iluminavam aquela poeira que registrava meus passos, aquelas paredes amarelas, aquelas portas sem número. Não havia como ter descido 8 andares e chegado no mesmo lugar, mas era o que havia acontecido. Subi de novo. Desta vez contei os andares com mais atenção, tocando o número de cada patamar com a mão para ter certeza. 7º, real. O número estava gravado no metal. 6º, real. 5º, real. 4º, 3º, 2º, 1º, térreo. Todos reais. Todos exatamente onde deveriam estar.
Empurrei a porta do térreo pela segunda vez. O corredor do 8º andar. Sentei no último degrau e respirei fundo. Tentei ligar para Benedito. A ligação caiu imediatamente. Sem sinal. Tentei mandar mensagem. A mensagem ficou no modo enviando por 2 minutos e depois simplesmente sumiu da tela, como se nunca tivesse existido. Voltei à sala dos gravadores, porque a voz na fita havia dito que era isso que eu precisava fazer. Havia um segundo gravador com um post-it diferente do primeiro. Você já tentou as escadas. Embaixo dessa frase, em letras menores, aperte play. Apertei. Era a mesma voz. Minha voz. Mas agora ela soava diferente. Menos assustada, mais resignada. Como alguém que passou da fase do pânico e chegou na fase da análise. As escadas, dizia a voz, não são um loop simples. Elas reconfiguram dependendo de onde você está tentando ir. Se você tenta ir embaixo, você vai parar aqui. Se você tentar subir e você ainda não tentou, mas vai tentar, você vai descobrir que não existe nada acima do 8º andar. A escada simplesmente para. Existe uma porta no topo que abre para uma parede de concreto. O elevador funciona de forma semelhante. Você pode chamá-lo, mas ele só para em 2 lugares. Aqui e no térreo. E no térreo, as portas do prédio estão trancadas por dentro. As chaves que o Benedito te deu abrem a porta de fora para dentro, mas não de dentro para fora. Projetado assim de propósito, imagino. Embora eu não saiba por quem. Havia uma pausa longa. Depois, você vai começar a ouvir os passos em breve. Não se assuste imediatamente. Eles não fazem nada de início. Ficam só no corredor. É quando você está em silêncio que eles se aproximam. Então continue falando. Continue fazendo barulho. Enquanto você estiver produzindo som, eles mantêm a distância de segurança. A distância de segurança é exatamente 2 segundos de atraso. Então, como confirmando o que a fita havia dito, ouvi os passos. Vinham do corredor. O mesmo ritmo dos meus. O mesmo peso. O mesmo espaçamento. Mas 2 segundos depois. Como um eco. Não um eco. Um eco reproduz o seu som. Isso reproduzia o meu padrão. A minha cadência. Como se algo lá fora tivesse aprendido como eu caminho em apenas alguns minutos de observação. Fiquei na sala. Não chamei. Não respondi. Apenas continuei existindo em silêncio por um tempo que me pareceu longo demais. Os passos também ficaram em silêncio. Mas quando eu me movi, eles voltaram. Passo a passo. Nas horas que se seguiram, eu fiz o que a voz na fita havia sugerido. Explorei o 8º andar com cuidado, sem silêncio, falando comigo mesmo o tempo todo, descrevendo o que via, o que sentia, o que estava pensando, que... Há uma ironia nisso que não me escapou. Mesmo naquele momento, eu havia passado anos catalogando os documentos de outras pessoas, reconstruindo a história de empresas e indivíduos a partir de papelada esquecida, e agora estava sendo o narrador da minha própria situação em um lugar que parecia construído exatamente para esse propósito. O 8º andar tinha mais salas além da sala dos gravadores. Contei 7. Cada uma estava trancada, mas as chaves que Benedito me havia dado, um molho com mais de 20 chaves para os andares do prédio, funcionavam aqui também, embora nenhuma delas devesse funcionar em portas que não existiam na planta original. A segunda sala era uma espécie de arquivo morto, não de documentos de empresa, mas de objetos pessoais. Uma mochila desbotada de um colégio que não reconheci, com o nome Cláudia M., escrito com caneta azul na alça, uma carteira de identidade dentro de um saco plástico, pertencente a um homem chamado Fernando José da Silva, com uma foto de alguém de uns 30 anos, datas de nascimento de 1958, um casaco de inverno cinza com uma etiqueta interna que dizia Hotel Belmont, para os hóspedes com carinho, um gravador de áudio de mão, do tipo que jornalistas usam, com as iniciais RK gravadas na base. Objetos de pessoas que haviam passado por aqui. Pessoas que haviam entrado no 8º andar e não haviam saído. A terceira sala tinha uma mesa com papéis. Folhas datilografadas, algumas à mão, em formatos e datas diferentes. A mais antiga que consegui ler tinha uma data de 1974. A mais recente era de 2019. Todas eram relatos. Todas estavam escritas em primeira pessoa. Todas começavam de forma semelhante, com alguma variação da frase, não sei quanto tempo tenho, então vou começar pelo início.
Eu li 4 delas completamente, 2 de forma parcial, porque meu coração batia rápido demais para me deixar ficar parado por muito tempo. O relato de 1974 era de um homem que se identificava apenas como contador, 42 anos, empresa Varela Comércio. Ele descrevia o mesmo padrão: elevador, andar sem número, saída que não funcionava, passos no corredor. Mas havia uma diferença. Ele descrevia uma figura que eu ainda não havia visto. Ele a chamava de o reflexo. O reflexo, ele escrevia, apareceu no segundo dia. No começo parecia apenas que meu reflexo estava no vidro da janela do corredor, o que seria impossível porque estamos acima do nível da rua, e não há nada do lado de fora do vidro, exceto escuridão. Mas quando me movi, o reflexo esperou. Ficou parado no vidro por alguns segundos depois que eu me movi. Depois se moveu também, mas não da forma que meu reflexo deveria se mover, mais lento, como se estivesse aprendendo. O relato de 1989 era de uma mulher arquiteta que havia entrado no prédio para fazer uma vistoria técnica. Ela escrevia com mais precisão do que o contador, com a objetividade de alguém treinado para descrever espaços. O andar viola princípios básicos de geometria euclidiana. Medindo os corredores com minha fita métrica, concluo que o interior é aproximadamente 40% maior do que o exterior do prédio permite. As salas têm tamanhos inconsistentes entre si e com as dimensões do corredor. Em pelo menos um caso, a mesma porta abre para salas diferentes dependendo da hora em que é aberta. Ela havia anexado croquis feitos à mão. Os esboços eram perturbadores, não pelo que mostravam, mas pelo que não mostravam. As paredes pareciam não ter ângulos retos. As proporções eram impossíveis de fixar no olho. Os corredores pareciam convergir em pontos que não deveriam existir. O relato mais recente, de 2019, era fragmentado. Frases incompletas, palavras repetidas, algumas seções completamente ilegíveis porque a pressão da caneta havia aumentado até rasgar o papel. Mas havia um trecho que eu conseguia ler claramente. Ela está me olhando do espelho, mas não tem meus olhos. Ela aprendeu meu rosto, mas não aprendeu os olhos. Os olhos são sempre os mesmos, brancos, completamente brancos, e ela os usa para me olhar enquanto aprende o resto. Enquanto eu falo, ela copia. Enquanto eu calo, ela avança. Não posso mais me calar. Dobrei aquele relato e coloquei no bolso. Peguei meu próprio gravador, eu sempre carregava um, hábito de trabalho, e comecei a gravar. Comecei a falar. Comecei a contar minha história. Eu não a vi de imediato. As horas que se seguiram à leitura dos relatos foram horas de atividade constante. Eu falava, eu me movia, eu explorava as salas restantes, e cada vez que parava de produzir som, os passos no corredor ficavam mais próximos. Aprendi o ritmo rapidamente. Silêncio de mais de talvez 8 segundos e eles chegavam à porta. Assim que eu falava novamente, eles recuavam. Era uma dança horrível, mas era uma dança com regras, e regras eu consigo lidar. O que eu não estava preparado era para o momento em que as regras mudaram. Devia ser por volta das 4 da manhã. Meu celular ainda marcava a hora, mesmo sem sinal, quando eu estava explorando a 5ª sala. Era menor que as outras, com uma janela voltada para o que deveria ser a lateral do prédio. Olhei pela janela esperando ver a rua lá embaixo. Havia uma parede de concreto a uns 30 centímetros do vidro. Cinza, lisa, sem marcas. Como se o prédio existisse dentro de outro espaço que não era uma cidade. Quando olhei de volta para a sala, havia algo na porta. Não era um vulto. Não era uma sombra. Era algo mais sutil e mais perturbador do que qualquer dessas duas coisas. Era uma forma que era quase humana da mesma maneira que uma fotografia muito desfocada de um rosto é quase um rosto. Altura errada. Proporções erradas. Em pé de um jeito que não combinava com como humanos se equilibram, como se o centro de gravidade estivesse alguns centímetros fora do lugar. E não tinha rosto. Não quero dizer que estava de costas, ou que havia algo cobrindo o rosto. Quero dizer que o espaço onde deveria haver um rosto era simplesmente vazio, uma curvatura de coisa que não é nada, onde um rosto deveria estar. Eu estava falando quando a vi, estava descrevendo os croquis da arquiteta, e continuei falando, por instinto, por medo, por tudo que as fitas haviam me ensinado. Mas minha voz saiu diferente, mais aguda, o tipo de voz que não é decisão consciente,
mas reflexo do corpo dizendo: não tenho certeza se continuamos aqui. A coisa ficou parada na porta. E então algo aconteceu que foi pior do que se ela tivesse se movido. Ela inclinou a cabeça, devagar, para o lado, com a curiosidade calma e estudada de alguém que está examinando algo novo, como se eu fosse o espécime, não ela. Eu continuei falando. Descrevi o que ela parecia. Descrevi a sala. Descrevi minha respiração, que havia ficado curta. Descrevi o cheiro de ozônio que havia aumentado de intensidade desde que ela aparecera, como se ela fosse acompanhada por uma carga elétrica invisível. Ela ficou por talvez 2 minutos. Depois recuou para o corredor e os passos voltaram ao padrão anterior. 2 segundos atrás dos meus, seguindo, mas não chegando. Voltei para a sala dos gravadores porque precisava ouvir mais fitas. Precisava entender o que havia acabado de ver. A fita seguinte, a terceira com post-it, havia sido gravada num estado claramente mais alterado do que as anteriores. A voz era minha, mas era a versão da voz que eu conhecia das minhas piores madrugadas, quando não havia dormido, quando o café já não adiantava, quando o corpo simplesmente insistia em continuar funcionando por inércia. Ela está aprendendo. A voz na fita dizia: cada vez que eu falo, ela aprende um pouco mais sobre como eu sou. Cada palavra que eu digo é uma informação nova para ela. Não o conteúdo. Acho que o conteúdo não importa. É o padrão, o ritmo, a forma como eu respiro entre as frases, a frequência da minha voz. Ela está usando essas informações para construir alguma coisa. Não sei o que ainda, mas consigo sentir que está ficando mais completo. Uma pausa. Depois, com a voz mais baixa, encontrei um espelho no banheiro do corredor. Não olhei para ele de frente ainda, mas vi o reflexo de relance, sabe? Aquele tipo de coisa que você vê no canto do olho. E o reflexo não estava fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Estava fazendo o que eu havia feito há uns 5 segundos atrás. Como se o espelho tivesse um delay. Como se o espelho estivesse... A fita parava no meio da frase. A fita seguinte começava com um gemido longo e depois... Olhei para o espelho. Não faça isso. Não olhe para o espelho. Evidentemente, eu olhei para o espelho. Você teria feito o mesmo. Todo mundo teria feito o mesmo. Porque um aviso desse tipo, de minha própria voz, de minha experiência futura, de quem deveria saber melhor, produz o efeito oposto do que pretende. O cérebro humano não funciona bem com proibições vazias. Precisa de contexto. Precisa entender por quê. O banheiro ficava ao fundo do corredor. Porta branca com a inscrição WC em letras antigas. O espelho ocupava quase toda a parede acima da pia. Grande, com moldura de madeira escura. O vidro com aquelas manchas de umidade nas bordas que espelhos velhos desenvolvem e que parecem manchas de sombra. Entrei no banheiro falando, descrevendo o que via. A pia de pedra, as torneiras de metal escurecido, o cheiro de mofo que aqui era mais forte do que nos corredores. Estava falando quando me posicionei à frente do espelho. Meu reflexo estava lá. Por um segundo, parei de respirar de alívio. Meu reflexo. Normal. Eu estava lá cansado, olheiras pesadas, a lanterna na mão, o gravador preso na alça do cinto. Completamente normal. Então eu levantei a mão direita. No espelho, a mão que se levantou foi a esquerda. Não a direita refletida como esquerda. Isso seria o espelho normal, que espelha a esquerda e direita como sempre fez. O que aconteceu foi diferente. No espelho, minha mão esquerda se levantou como se a imagem fosse de alguém me olhando de frente e copiando o meu movimento, e não de um reflexo. Baixei a mão. No espelho, a mão baixou, mas 2 segundos depois. O reflexo tinha o mesmo delay dos passos. E então o reflexo fez algo que eu não fiz. Sorriu. Não era o meu sorriso. Não era sequer um sorriso que eu conseguia identificar como pertencendo a uma face humana. Era largo demais. Ocupava mais espaço do que um sorriso deveria, com o canto da boca subindo além de onde deveria parar. E os olhos, que na escuridão eu havia notado que a coisa no corredor não tinha. O reflexo os tinha, mas eram brancos. Completamente brancos. Sem íris, sem pupila. O tipo de olho que aparece em pesadelos porque nosso sistema nervoso registra corretamente que algo está profundamente errado. Saí do banheiro com a velocidade que os músculos das pernas permitem quando o cérebro entra em modo de emergência total. Voltei ao corredor falando alto, quase gritando,
descrevendo o que havia visto com toda a precisão de linguagem que o pânico me deixava manter. Os passos no corredor pararam. Por talvez 30 segundos, havia silêncio completo. E então, pelo corredor, no lugar onde deveriam estar meus passos, veio outro som. Uma voz. Minha voz. Falando as mesmas palavras que eu havia dito 2 segundos antes. A coisa havia aprendido a falar. Ou melhor, a coisa havia aprendido a me copiar falando. Fui para a sala dos gravadores e fechei a porta. Havia uma cadeira de escritório, alta, de couro que havia rachado com o tempo, e me sentei nela com as costas para a porta. Continuei falando. Continuei gravando. Mas agora havia outro nível de terror que se somava ao anterior. O eco de mim mesmo que vinha do corredor. Sempre 2 segundos atrás, repetindo tudo que eu dizia, me roubando as palavras no momento em que elas saíam. Era como gravar e ouvir a própria voz ao mesmo tempo. Aquela experiência de desorientação que alguns psicólogos usam para estudar percepção. Você tenta falar, mas ouve sua voz e perde o fio. Mas multiplicado. Destilado até o terror. Entendi o que a última fita havia tentado me avisar. Se ela aprendeu a falar, o que mais ela poderia aprender? Existe uma fenomenologia do medo prolongado que a maioria das pessoas não conhece porque a maioria das pessoas nunca passou horas num estado de terror sustentado. O que acontece é que o medo gradualmente deixa de ser uma emoção aguda e vira algo mais parecido com um estado alterado de consciência. Os sentidos ficam ao mesmo tempo mais aguçados e mais seletivos. A mente começa a fazer conexões estranhas, a ver padrões onde talvez não haja nenhum, a perder a fronteira clara entre o que está acontecendo e o que está sendo imaginado. Eu sabia que isso estava acontecendo comigo, e saber não ajudava. Por volta das 5 da manhã, com o dia começando a clarear lá fora, embora lá fora, nesse caso, fosse aquela parede de concreto que eu havia visto pela janela, e o clarear fosse apenas uma mudança de tonalidade na escuridão, de preto para cinza carvão, comecei a notar algo que havia começado sutilmente e estava se tornando impossível de ignorar. Eu estava esquecendo. Não de maneira catastrófica, não o tipo de amnésia dos filmes onde você acorda sem saber quem você é. Era mais gradual, mais insidioso. Detalhes que eu sabia que havia sabido estavam ficando embaçados. O nome do meu gerente de banco, que eu havia discado a semana passada, que estava no meu celular bloqueado, havia sumido. A rua onde eu morava, eu sabia o bairro, sabia a cidade, mas o nome da rua estava simplesmente fora de alcance, como uma palavra na ponta da língua que não chega. E mais perturbador do que os detalhes que sumiam, as memórias que permaneciam estavam ficando menos nítidas. Minha filha, eu sabia que tinha uma filha, sabia o nome dela, Juliana, sabia que morava em Belo Horizonte, mas quando tentava visualizar o rosto dela, o que eu via era uma imagem estática, como foto de identidade, sem movimento, sem contexto, sem a dimensão viva que as memórias de quem amamos normalmente têm. Era como se minhas memórias estivessem sendo digitalizadas em baixa resolução. Ouvi a quinta fita. A voz estava diferente, mais lenta, com pausas nos lugares errados, como quando uma pessoa faz um grande esforço para formular pensamentos que normalmente seriam automáticos. Ela está pegando as memórias. A voz dizia: não sei como, não sei o mecanismo, mas sei que está relacionado com o que ela aprende quando eu falo. Cada coisa que eu narro, cada experiência que eu descrevo, cada pessoa que menciono, ela absorve. Não tiro isso de nenhuma lógica científica. Tiro da experiência direta. Quanto mais eu falei sobre minha infância, mais a infância ficou nebulosa. Quanto mais descrevi rostos, menos eu conseguia vê-los claramente quando fechava os olhos. Uma pausa muito longa. Depois, mas parar de falar é pior. Testei. Fiquei 15 segundos em silêncio completo. Nos últimos 5, ela estava na porta. Não o reflexo. Ela, a coisa do corredor, parada na entrada, inclinando a cabeça. E eu, quando olhei para ela, tive a sensação mais perturbadora que já senti. Reconheci algo nela. Não um rosto. Ela não tem rosto. Mas havia algo na postura, na forma como ela estava inclinada, no jeito em que os ombros caíam. Era algo que eu havia visto em mim mesmo. Era uma postura que eu assumo quando estou pensando. Ela estava aprendendo minhas posturas. Ela está se tornando eu, ou tentando. E quanto mais ela aprende de mim,
menos eu tenho de mim para permanecer. Desliguei o gravador. Fiquei sentado na cadeira de couro rachado, no silêncio que não é silêncio porque sempre havia o zumbido baixo das paredes, ou talvez da própria estrutura daquele lugar, e pensei na coisa mais importante que a fita acabara de me dizer. Ela estava se tornando eu. E se ela se tornasse eu completamente, se ela aprendesse tudo, absorvesse tudo, o que aconteceria com o original, com o eu que ela estava copiando? Os relatos nos papéis, as pessoas que haviam passado por aqui, onde estavam agora? O contador de 1974, a arquiteta de 1989, a pessoa de 2019 que havia escrito frases rasgando o papel, não haviam sido encontrados. Não haviam saído pelo elevador. Ou se haviam saído, não haviam contado sobre isso. Estavam nos relatos e nos objetos pessoais na segunda sala e em mais lugar nenhum. O que acontecia quando a cópia ficava completa? A fita seguinte tinha apenas uma frase gravada. Uma frase, e depois silêncio até o final do carretel. Quando ela aprende tudo, você vira a fita. Precisava pensar. Precisava encontrar alguma lógica que me permitisse agir. Porque a alternativa, continuar existindo passivamente naquele lugar, diminuindo gradualmente enquanto a coisa no corredor aumentava, era inaceitável. Voltei aos relatos na terceira sala, desta vez com propósito, não apenas curiosidade. Li com a sistematicidade de alguém que está buscando informação útil, não horror. A arquiteta, em seu relato de 1989, havia escrito sobre algo que eu havia ignorado na primeira leitura. Em minha análise do espaço, identifico que o oitavo andar tem uma característica que os outros andares não têm. Nos outros andares, o tempo passa normalmente. O dia amanhece, a luz muda nas janelas, a temperatura varia. No oitavo andar, o tempo é estático. Não amanhece aqui. A luz é sempre a mesma penumbra. As janelas não mostram a rua, mostram aquela parede de concreto. Minha hipótese é que o oitavo andar não existe no mesmo fluxo temporal que o resto do prédio. Ela havia então escrito uma nota à margem, claramente adicionada depois. Se o tempo é estático aqui, então onde é que o tempo existe? Onde é que o andar se conecta com o mundo real? Minha resposta após 3 dias pensando. O elevador. O elevador se move entre espaços. O elevador é a junção. O elevador. Voltei ao corredor. A coisa ainda estava lá. Eu podia ouvi-la, minha voz repetindo o que eu havia dito 2 segundos antes, seguindo a distância constante. Ignorei-a tanto quanto é possível ignorar uma cópia de si mesmo caminhando 10 metros atrás no escuro, e fui ao elevador. Chamei-o. As portas se abriram imediatamente, como se estivesse esperando. Entrei. Apertei o botão do térreo. Nada. Apertei todos os botões, um por um, falando em voz alta cada número enquanto apertava. Nada. O elevador estava vivo. As luzes funcionavam, o painel estava iluminado, mas não se movia. Então olhei para o painel com mais atenção. Havia algo que eu havia notado na primeira vez, mas não havia processado completamente. O botão do oitavo andar, aquele sem número, tinha uma fenda abaixo dele. Uma fenda pequena, retangular, do tipo que existe em alguns elevadores mais antigos para a chave de operador. Uma chave de operador que eu tinha no molho. Das mais de 20 chaves que Benedito me havia dado, havia uma que eu não havia usado porque não encontrara a fechadura correspondente. Pequena, de latão, com uma haste quadrada em vez de redonda. Nunca havia visto uma chave assim no contexto de prédios comerciais, mas havia visto em elevadores antigos. Inseri a chave. O painel acendeu de uma forma diferente. Todos os botões iluminados ao mesmo tempo. Uma fração de segundo. Antes de voltar ao normal. E desta vez, quando apertei o térreo, o elevador se moveu. Desceu. Ding. As portas abriram no térreo. O térreo real, com o balcão da recepção, as plantas artificiais cobertas de pó, o piso de granito cinza que eu reconhecia dos últimos 2 dias. A porta principal estava à minha frente, com o vidro mostrando a rua lá fora, com a luz laranja dos postes de sódio e a silhueta dos prédios da cidade. Saí do elevador depressa. Atravessei o térreo. Cheguei à porta. Empurrei. A porta estava trancada. Do lado de dentro. A chave. Eu tinha a chave. Havia abrido do lado de fora 2 noites antes. Mas do lado de dentro não havia fechadura. Apenas vidro liso. E do outro lado, a rua.
A rua onde havia pessoas. Um carro passou. Um táxi laranja, completamente normal. Um cachorro atravessou a calçada. Era a cidade, era o mundo. Estava a menos de 1 centímetro de mim, através de um vidro que parecia, naquele momento, tão intransponível quanto uma parede de concreto. Bati no vidro. Bati com força. O táxi não desacelerou. O cachorro não olhou. Não me ouviam. Voltei ao elevador antes que a chave desligasse e as portas fechassem novamente. Subi de volta ao 8º andar, porque era o único lugar onde eu podia ir. E ao sair do elevador, a coisa estava me esperando no corredor. Ela tinha um rosto agora. Era o meu rosto. Imperfeito, distorcido, com as proporções levemente erradas como um boneco de cera mal feito. Mas era inequivocamente o meu rosto. E os olhos ainda eram brancos, completamente brancos. Mas havia algo neles que não havia antes. Havia a forma de um olhar. Havia o formato de expressão. Havia, se eu forçasse a interpretação, a forma de um reconhecimento. Ela me conhecia agora. Ela havia aprendido o suficiente. Há um detalhe que eu não havia notado nos relatos. Um detalhe que eu só vi quando voltei à 3ª sala e os li pela 2ª vez. Agora com olhos diferentes, com a urgência de quem está procurando uma saída e não uma experiência. Os relatos não terminavam. Nenhum deles. Todos terminavam de forma abrupta, no meio de um pensamento, ou com uma frase que não se completava, ou com linhas que degeneravam em rabiscos que degeneravam em marcas sem forma. Nenhum deles chegava a uma conclusão. Nenhum deles dizia encontrei a saída ou não há saída ou aconteceu X e então Y. Eles simplesmente paravam, como fitas que chegaram ao fim do carretel. Entendi então o que a fita havia tentado me dizer. Quando ela aprende tudo, você vira a fita. Não era metáfora. Era descrição literal. Quando a cópia ficava completa, quando ela havia absorvido tudo o que você era, cada memória, cada padrão, cada nuance de voz e postura e pensamento, você não morria, você não desaparecia, você virava a gravação, você se tornava o arquivo. O próximo arquivista que chegasse ao 8º andar ia encontrar um gravador com um post-it que dizia escute, e ao apertar play, ia ouvir não minha voz contando o que eu tinha vivido, ia ouvir minha experiência, minha memória, minha essência de uma forma que eu não conseguia definir completamente, mas que entendia intuitivamente. E a cópia, a coisa que havia aprendido a ser eu, ia para onde? Para o mundo? Para continuar existindo como eu, usando minha face, minha voz, minha memória. No meu lugar, os desaparecidos. As pessoas cujos objetos estavam na 2ª sala. O contador de 1974. A arquiteta de 1989. Alguém de 2019. Eles estavam nas fitas. E suas cópias estavam... onde? Fora. No mundo. Vivendo suas vidas. Ou tentando. Há uma lenda urbana que existe em várias culturas sobre pessoas que voltam de alguma experiência traumática, ou de algum lugar sobrenatural, ligeiramente diferentes de quem eram antes. Não muito, apenas um pouco. O cônjuge nota algo nos olhos. O filho sente que algo está errado sem conseguir definir o que. Dizem que a pessoa nunca foi a mesma depois. Eu estava olhando para a explicação mecânica desse fenômeno. A questão era, eu não queria ser a fita. Eu não queria ser o arquivo. Eu queria ser eu, o original imperfeito com todas as memórias ainda embaçadas que restavam, com a filha em Belo Horizonte cujo rosto eu estava perdendo, mas cujo nome ainda segurava com força. Juliana. Eu me repeti o nome várias vezes em voz alta. Gravei no aparelho. Me forcei a descrever não só o nome, mas tudo que ainda conseguia lembrar. O jeito que ela ria, a coleção de ursinhos na prateleira do quarto, a forma como ela dizia pai, com a voz de criança que ainda não havia enrijecido em adolescente. Eu estava construindo um arquivo deliberado enquanto o involuntário era drenado. E então tive uma ideia. Se falar alimentava a coisa, se cada palavra que eu dizia era absolvida e usada para construir a cópia, e se silêncio permitia que ela se aproximasse, então havia uma zona de equilíbrio que eu ainda não havia explorado. E se eu contasse a história dela para ela? E se, em vez de descrever minhas memórias, eu descrevesse a coisa? Se eu narrasse seu processo? Se eu, em vez de dar a ela mais material para copiar, virasse o espelho e obrigasse ela a existir como objeto da narrativa, em vez de sujeito da absorção?
Era uma teoria insana, baseada em nada além de instinto desesperado. Mas eram quase 6 da manhã. Benedito chegaria às 6. E se eu ainda estivesse no 8º andar quando ele chegasse, provavelmente encontraria apenas um gravador com um post-it. Saí da sala dos gravadores e entrei no corredor. A coisa estava lá, com meu rosto imperfeito, com os olhos brancos, parada no centro do corredor, entre eu e o elevador, iluminada de forma insuficiente pela minha lanterna, com aquela inclinação de cabeça que havia aprendido de mim. Comecei a falar, mas não falei sobre mim. Falei sobre ela. Você começou como som, eu disse. Passos no corredor, 2 segundos de atraso. Isso foi a primeira coisa, até um padrão sem contexto. Você não tinha forma ainda, só tinha ritmo. Meu ritmo copiado. A coisa se moveu, não em minha direção. Se ajustou como uma antena se orientando para um sinal. Então você começou a aprender forma. A forma dos movimentos, a postura, o ângulo que os ombros fazem quando eu estou cansado. Você estava construindo uma estrutura, uma arquitetura de mim, peça por peça. Como um escultor que trabalha no escuro, usando as mãos para conhecer o objeto antes de conhecer a aparência. Ela parou completamente. Você aprendeu a voz. Repetiu o que eu disse, 2 segundos depois, porque 2 segundos era o tempo que você precisava para processar e reproduzir. Era um delay de aprendizado, não de distância. Você estava sempre ao lado, sempre ouvindo, sempre absorvendo. O cheiro de ozônio aumentou. E as memórias? As memórias foram as mais difíceis, imagino. Porque memória não é som, não é postura, não é geometria de ombro. Memória é experiência, é emoção, é a textura de um momento específico em um dia específico em uma vida que não é sua. Você teve que aprender a estrutura da memória antes de poder absorver o conteúdo. A coisa estava imóvel. O meu rosto no rosto dela estava com aquela expressão, aquele sorriso largo demais. Mas havia algo diferente agora. Algo que eu interpretei, com toda a cautela devida à interpretação de entidades sem rosto em corredores impossíveis, como confusão. Ela havia sido sempre o sujeito que observava. Eu havia sido o objeto observado. Ao inverter isso, ao torná-la o assunto da narrativa, eu havia criado algum tipo de perturbação no processo. Continuei. Mas o que você não conseguiu aprender, o que não está nas palavras, não está nas posturas, não está nem nas memórias, é a coisa que faz alguém ser alguém. Não é um conjunto de informações. É a relação entre essas informações. É a forma como uma memória de infância interfere com uma decisão de adulto. É a forma como o medo de um fracasso passado colore a leitura de um sucesso presente. É a continuidade, a narrativa interna, o fio que conecta todos os momentos em uma história única e irreproduzível. Você pode ter meu rosto, você pode ter minha voz, você pode ter cada memória que conseguiu absorver nessa noite. Mas você não tem o fio, você tem os nós, mas não tem a corda. Havia agora no corredor um som que eu não havia ouvido antes. Um som de baixa frequência, quase subsônico, que eu sentia mais nos ossos do que nos ouvidos. O cheiro de ozônio estava forte o suficiente para queimar levemente o nariz. As luzes da minha lanterna começaram a piscar. A coisa deu um passo em minha direção. Mantive a voz firme, embora cada neurônio disponível estivesse pedindo para eu correr. Você não pode me substituir porque não é uma cópia. É um fragmento, um mosaico. Você tem pedaços de mim sem ter o projeto. E o projeto, a pessoa que conecta esses pedaços, ainda está aqui. Ainda está de pé nesse corredor. Ainda está falando. Outro passo. Mais um. Meu nome é Renato Alves. Tenho uma filha que se chama Juliana. Nasci em São Paulo. Cresci no Butantã. Aprendi a ler com minha mãe que usava o Jornal do Dia como livro didático. Meu primeiro emprego foi em uma gráfica no Bom Retiro. Me casei com uma mulher chamada Cláudia em 2009 e me separei em 2017 e ainda não resolvi se foi a pior ou a melhor decisão da minha vida. Comecei a trabalhar como arquivista porque precisava de dinheiro e descobri que gostava da solidão dos arquivos. Tenho medo de alturas e de decepcionar as pessoas que dependem de mim. Prefiro café preto. Durmo no lado esquerdo da cama. Sonho com frequência que estou em uma cidade que conheço, mas que tem ruas que nunca existiram. E mesmo no sonho, eu sei que aquelas ruas não existem, e continuo andando nelas. Ela havia parado a 2 metros de mim.
Os olhos brancos estavam me olhando com uma intensidade que não era possível descrever em termos visuais, porque não havia pupila para seguir. Era uma intensidade que você sente na pele, como pressão, como temperatura. E você não tem nada disso, eu disse. Você tem partes. Mas não é o todo. Nunca vai ser o todo. Porque o todo está aqui, comigo. E enquanto eu estiver aqui falando, você não pode me substituir. Você só existe porque eu existo para ser copiado. Tire o original e você não tem cópia. Tem um fantasma mal assombrado de algo que nunca foi completo. O som subsônico atingiu um pico. E então, a coisa recuou. Devagar. Sem pressa. Sem nunca virar as costas. Foi recuando de frente para mim, mantendo os olhos brancos naquele olhar que não era olhar. Até que a escuridão do corredor a absorveu completamente. Os passos continuaram por mais alguns segundos. Depois pararam. Fui ao elevador antes que qualquer outra coisa acontecesse. A chave de latão ainda estava no painel, inserida na fenda. Apertei o térreo com uma mão que eu precisei segurar com a outra para parar de tremer. O elevador desceu. Ding. Térreo. Saí rápido. Atravessei o hall de entrada com passadas longas. Cheguei à porta principal. Do lado de fora, a cidade ainda estava cinza com o começo da manhã. Eram 6h12 da manhã. Eu veria no celular depois. Com o barulho começando a se montar de carros distantes e pássaros que não ligavam para o fato de que algumas noites mudam tudo. A porta não abria do lado de dentro. Mas havia uma janela basculante ao lado da porta. Uma daquelas janelas de escritório que abre só a parte de cima, inclinando para dentro. Estava fechada, mas não trancada. Empurrei o mecanismo, a janela abriu, e eu saí pelo vão com muito menos dignidade do que a situação merecia. Caí na calçada com os joelhos e as mãos. A lanterna rolando pelo mármore do piso externo. O gravador ainda preso na alça do cinto. Fiquei assim por um momento, de joelhos na calçada do centro de São Paulo às 6 da manhã, sentindo a textura do granito nas palmas da mão, ouvindo o barulho de um ônibus passando na esquina, sentindo o cheiro da cidade, diesel e café e chuva de ontem, com a intensidade de quem saiu do lugar onde o cheiro era apenas ozônio e tempo parado. Me levantei, olhei para o edifício Varela. 7 andares, mármore creme manchado, janelas que refletem, o nome em bronze oxidado acima da entrada. 7 andares, nada mais. Andei até a esquina e sentei na beira de um canteiro. Liguei para Benedito. O sinal havia voltado assim que eu havia saído do prédio. Ele atendeu no terceiro toque com a voz de quem dormiu mal. Tô chegando, ele disse, antes que eu falasse nada. Benedito, eu disse. O 6º andar. O que aconteceu no 6º andar? Havia uma pausa muito longa do outro lado da linha. Onde você está? Na calçada. Na frente do prédio. Outra pausa. Vou lá, ele disse. E desligou. Ele chegou 15 minutos depois numa Kombi branca de trabalho, com uma garrafa térmica e 2 copos descartáveis. Me ofereceu café sem dizer nada. Eu aceitei sem dizer nada. Ficamos bebendo café no canteiro por um tempo que eu não sei medir. Então ele disse: o 6º andar não é o problema. Nunca foi. O problema é o que fica acima do 7º. Mas tem que ser o prédio que te leva até lá. Não pode ir querendo. Tem que ir sem querer. Uma pausa. Os que foram querendo foi difícil encontrar depois. Você sabia que existia, eu disse. Sabia que existia a história. Não sabia se era verdade. Uns dizem que é só coisa de prédio velho, eco de corredor, barulho de encanamento. Ele olhou para a garrafa térmica. Mas o olho de quem saiu tem um jeito. Dá para saber. Que jeito? Ele me olhou de frente pela primeira vez desde que havia chegado. Os olhos, que sempre pareciam olhar levemente para o lado, agora olhavam direto. Assustado, ele disse. Mas inteiro. Os que ficam inteiros têm esse olho assustado. Os que não ficam inteiros... Ele parou. A gente sabe logo que não é a mesma pessoa. Pedi demissão do contrato naquele dia. Enviei um e-mail para a Meridional dizendo que havia tido um problema pessoal e não podia continuar. E devolveria metade do adiantamento. Eles responderam com um e-mail padrão de RH, dizendo que lamentavam e que processariam a devolução. Ninguém me ligou. Ninguém fez perguntas. Passei o dia seguinte tentando recuperar o que havia sido drenado. Algumas coisas voltaram. Detalhes que eu havia julgado perdidos para sempre reapareceram com o descanso, como palavras que chegam no dia seguinte, depois de terem ficado na ponta da língua.
O nome da rua voltou. O nome do gerente do banco voltou. Pequenas especificidades que são o tecido conjuntivo de uma identidade. Mas algumas coisas não voltaram. Há um mês específico de quando Juliana tinha 3 anos. Julho, acho, mas poderia ser junho. Que simplesmente não existe mais na minha memória. Não é uma memória embaçada. É uma ausência. Um gap. Como uma página arrancada de um livro. Você pode sentir a borda onde estava, mas o conteúdo não está mais lá. Outras pequenas lacunas assim. Não muitas. Suficientes para eu saber que algo havia ficado no 8º andar. Liguei para Juliana naquele dia. A voz dela no telefone. Real. Viva. Tridimensional. Completamente diferente da imagem estática que eu havia conseguido manter naquela noite. Foi quase um choque físico. Ela falou sobre a escola, sobre uma amiga, sobre um urso que havia quebrado, sobre se eu ia aparecer nas férias de julho. Vai sim, eu disse. E não era promessa vazia. Era âncora. Nos dias seguintes, fui atrás de informações sobre o edifício Varela, documentos públicos, notícias de arquivo, histórico de registro. O prédio havia sido construído em 1961 pelo empresário Antônio Varela, que havia morrido em 1968 sem deixar herdeiros diretos. A propriedade havia passado por uma série de mãos ao longo das décadas, empresas de fachada, holdings, sociedades anônimas, antes de chegar à Meridional. Havia um detalhe nos documentos de 1974, um inquérito policial arquivado sem conclusão. A empresa Varela Comércio havia reportado o desaparecimento de um funcionário, identificado nos documentos apenas por iniciais. As investigações haviam concluído que o homem havia se ausentado voluntariamente e não havia crime a investigar. Um contador, 42 anos, e havia um registro de 1989, uma arquiteta, contratada por uma construtora para vistoria técnica, que havia entrado no prédio e não havia saído na hora prevista. Sua empresa havia reportado o caso às autoridades. O inquérito havia concluído que ela havia saído do prédio e tomado outro rumo, e não havia crime a investigar. De 2019, nada. Ou eu não soube onde procurar. Procurei Benedito uma semana depois. Fui ao prédio. De dia, quando havia luz e movimento, quando o mármore do térreo tinha a aparência justa e inerte de mármore comum. E esperei até que ele chegasse para a ronda. Perguntei se havia mais casos como o meu. Casos de pessoas que haviam entrado e saído mais diferentes. Ele pensou por um tempo. Tem um homem, ele disse por fim, que trabalha como segurança em um banco aqui perto. Faz uns 4 anos. Antes disso era advogado. Casado, filhos. Um dia entrou aqui para uma reunião e saiu diferente. A esposa pediu divórcio 6 meses depois. Disse que ele não era a mesma pessoa. Fiz anotação mental. E tem uma mulher que é professora. Entrou aqui com um grupo de estagiários de arquitetura há uns 2 anos. Visita técnica para ver a estrutura antes da demolição ser aprovada. Saiu com eles. Mas os alunos disseram depois para um deles, que é filho de um amigo meu, que a professora havia ficado estranha depois daquele dia. Que ela sabia coisas demais sobre coisas que não deveria saber, mas havia esquecido coisas básicas que qualquer pessoa saberia. Sabia demais. Havia esquecido o básico. Cópias incompletas, com as informações absorvidas, mas sem o fio. Com o arquivo, mas sem o arquivista. Existindo no mundo, mas não sendo completamente. E os originais? O que havia sobrado dos originais? Nas fitas no 8º andar, esperando que o próximo chegasse. Eu deveria ter parado de pensar nisso. Deveria ter voltado para minha vida, pagado o aluguel atrasado com o que restava do adiantamento da Meridional, visitado Juliana nas férias e arquivado toda a minha experiência na pasta mental chamada Coisa que aconteceu e que não posso explicar, mas da qual saí inteiro. Não parei. Comecei a perceber coisas. Pequenas coisas, inicialmente. O prédio de escritórios na rua seguinte, que eu passava todo dia quando ia até o metrô, tinha um corredor interno que eu nunca havia notado, que levava a um segundo núcleo de elevadores que eu nunca havia usado. Fui verificar. O corredor existia. Os elevadores existiam. E um deles, ao ser chamado, tinha um botão sem número no painel, acima do número máximo do prédio. Não entrei. O prédio de apartamentos onde eu morava, um edifício dos anos 80, 12 andares, nada de especial, tinha uma porta no corredor do meu andar que eu nunca havia notado.
Estava entre o apartamento 83 e o 85, onde deveria estar o 84 que não existia porque a numeração pulava. A porta não tinha campainha, não tinha olho mágico, não tinha placa. Ficava levemente desalinhada com as outras, como se houvesse sido instalada depois das demais. Não abri, mas vi, e comecei a perguntar, com a discrição que o assunto exigia, com o tipo de pergunta que pode ser interpretada como curiosidade arquitetônica genérica, a outros arquivistas, a inspetores de imóvel, a engenheiros, se haviam encontrado inconsistências, se haviam entrado em prédios com andares que não constavam na planta, se haviam ouvido falar de elevadores que paravam em lugares que não existiam. Não perguntei a muitos, mas dos que perguntei, uns 12 ao longo de 2 meses, 3 haviam tido experiências que reconheci. Uma mulher, arquivista como eu, disse que havia trabalhado em um prédio no Rio de Janeiro no ano anterior e havia encontrado um andar que não fechava as contas, que era grande demais para o exterior do prédio. Ela havia saído antes de qualquer coisa acontecer, por instinto. Mas havia ficado alguns minutos e nesses minutos havia ouvido seu próprio eco nos corredores com um atraso que a incomodara. Um homem, engenheiro, havia feito uma vistoria em um prédio de Salvador que havia sido descrito pelo proprietário como tendo problemas estruturais no andar mais alto. Quando ele chegou ao último andar, havia encontrado uma porta que não constava na planta. Não havia aberto, mas havia batido nela. O som que voltara de dentro demorou meio segundo a mais do que deveria, como um eco de espaço muito maior do que a sala deveria conter. O padrão era o mesmo. O atraso, o eco, o espaço impossível. Não era só o Varela. Era uma característica de certos prédios, certos lugares, certas estruturas que haviam, por algum processo que eu não conseguia definir, desenvolvido esse tipo de anomalia, ou que haviam sido construídos assim desde o princípio. E à medida que eu notava mais havia para notar, como se minha atenção tivesse sido calibrada para uma frequência que sempre havia existido, mas que eu agora conseguia sintonizar. A cidade estava cheia deles. E a pergunta que me tirava o sono, que tirava o sono de maneira diferente do que o medo da primeira noite, de maneira mais fria, mais abstrata, mais permanente, era: quem havia construído esses lugares? Para quê? O Varela havia sido feito por Antônio Varela, em 1961. O que ele havia sabido? O que ele havia querido criar? Fui à biblioteca municipal, fui a cartórios, fui a arquivos de jornais da época. Antônio Varela havia sido um homem metódico, engenheiro civil por formação, empresário por vocação, com interesses em construção e em algo que os documentos da época descreviam como pesquisa sobre propriedades acústicas de materiais de construção. Havia publicado em 1959 um artigo em uma revista de engenharia, que eu encontrei em microfilme depois de 2 horas de pesquisa, intitulado Sobre a possibilidade de espaços que aprendem. Li o artigo 3 vezes. Varela havia desenvolvido, ao longo de anos de experimentos que o artigo descrevia com uma frieza clínica que seria perturbadora em qualquer contexto, uma teoria sobre materiais de construção que absorviam e retinham padrões sonoros. Não gravação passiva, absorção ativa, com influência sobre o espaço ao redor. Ele havia chamado esse processo de ressonância arquitetural acumulativa. A teoria, no nível técnico, estava além da minha capacidade de avaliar, mas a conclusão era clara. Varela acreditava que era possível construir um espaço que, ao longo do tempo, absorvesse os padrões de presença humana nele, movimentos, vozes, memórias, e eventualmente desenvolvesse uma espécie de personalidade residual. Um espaço que aprendesse quem havia passado por ele. E o edifício Varela havia sido construído para testar essa teoria. O 8º andar não era uma anomalia, era a sala de experimentos. A Meridional tinha agendado a demolição do Varela para o início de novembro. Isso foi o que Benedito me disse quando entrei em contato com ele novamente. Setembro havia passado, outubro estava no meio, e em algum momento entre o adiantamento devolvido e as pesquisas na biblioteca, eu havia tomado uma decisão que sabia, racionalmente, que era má ideia. Precisava voltar. Não por curiosidade, embora também houvesse isso,
Mas porque havia uma coisa que ficara inacabada: as fitas no 8º andar, os relatos dos outros, os objetos pessoais na 2ª sala. Se o prédio fosse demolido com tudo aquilo dentro, o que acontecia? As cópias que andavam pelo mundo continuariam. Os originais nas fitas, o que havia sobrado deles, simplesmente cessariam. Isso era morrer, era uma forma de matar, e havia outra coisa. A fita que eu havia gravado, a minha voz descrevendo o que viria a acontecer, ainda estava lá. Eu havia entrado no 8º andar, vivido a experiência e saído. Mas a fita com a minha narração ainda estava no gravador com o post-it que dizia: escute, esperando o próximo arquivista. Se o prédio fosse demolido, a fita seria destruída. Mas se não fosse demolido, e se a Meridional contratasse outro arquivista, fui numa segunda-feira à noite. Benedito me deixou entrar. Sem perguntas, sem comentários, com apenas um olhar que continha um aviso que não precisava ser verbalizado. Entrei pelo mesmo fundos com minha lanterna e meu gravador, com a diferença de que desta vez havia uma segunda lanterna de reserva e um caderno com os nomes que havia conseguido reconstituir. Cláudia M., Fernando José da Silva, R.K. Tomei o elevador. Inseri a chave de latão. O 8º andar. O corredor estava como eu havia deixado. Poeira, amarelo de osso, as portas sem número, o cheiro de ozônio e papel velho. Comecei a falar imediatamente, descrevendo o que via, mantendo o som constante. Os passos no corredor iniciaram em menos de 1 minuto, mas havia algo diferente desta vez. O atraso não era de 2 segundos, era de 4, 5, como se a coisa houvesse recuado, ou como se houvesse aprendido cautela. Fui à sala dos gravadores. Peguei a fita com a minha voz. A que começava com som aproximadamente 2h20 da manhã. Coloquei no bolso. Fui à 2ª sala e peguei os objetos pessoais um por um, colocando cada um cuidadosamente na mochila que havia trazido. A carteira de Fernando Silva, o gravador de RK, o casaco do Hotel Belmont, a mochila de Cláudia M. Fui à 3ª sala e dobrei todos os relatos escritos, colocando-os em um envelope que havia trazido. Não sabia o que faria com tudo isso, mas não parecia certo deixar. Então saí para o corredor com intenção de ir ao elevador. A coisa estava no meio do corredor. Desta vez não tinha meu rosto. Tinha algo mais indefinido. Uma forma que era quase humana, mas que não havia cristalizado em ninguém específico. Aquela face vazia onde o rosto deveria estar. Os olhos brancos. Mas os olhos brancos não estavam focados em mim. Estavam olhando para a mochila. Demorei 1 segundo para entender. As coisas que eu havia pegado. Os objetos de outras pessoas. O que havia sobrado. O eco, o rastro, o arquivo, das pessoas que haviam passado por ali antes de mim. Eu estava carregando os únicos vestígios dos seus donos. A coisa não era um monstro, era um arquivo ambulante, e eu estava levando parte de seu conteúdo embora. Vou levar essas coisas, eu disse, com mais firmeza do que sentia. Não pertencem aqui, pertencem a quem as trouxe. O cheiro de ozônio pulsou. A coisa ficou onde estava. Fui ao elevador. A chave já estava no painel. Apertei o térreo. O elevador desceu. E desta vez, quando saí pelo andar térreo e fui até a porta principal, havia uma chave no lado de dentro. Não havia estado lá da primeira vez. Mas estava agora. Saí pelo mesmo buraco da janela basculante, por precaução. Quando cheguei à calçada e me virei para olhar para o prédio, havia algo diferente na aparência dele. Não consigo definir exatamente o que. Algo na forma como a luz dos postes batia nas janelas, talvez, ou na temperatura do ar ao redor da entrada. Parecia mais estático, menos vivo, como um arquivo que havia sido parcialmente esvaziado. A Meridional demoliu o edifício Varela em novembro. Levou 3 dias. Eu não fui ver. Soube por Benedito, que me mandou uma mensagem de texto simples. Caiu. Respondi com um obrigado. Não havia mais nada a dizer. Não sei o que aconteceu com a entidade do 8º andar quando o prédio foi abaixo. Não sei se as coisas que existem naquele tipo de espaço morrem quando o espaço é destruído, ou se migram, ou se simplesmente param de existir da forma que existiam, e permanecem de alguma outra forma que não tenho categoria para descrever. Não tenho essa resposta e provavelmente nunca vou ter. O que sei é que as cópias, as pessoas que haviam saído do prédio levemente diferentes, continuaram existindo depois da demolição.
Benedito me confirmou isso sobre o advogado que virou segurança de banco. A professora de arquitetura continuou dando aulas. Eles estavam no mundo, vivendo suas vidas incompletas, sem saber exatamente o que lhes faltava. Fiz o que pude com os objetos que havia retirado. A carteira de identidade de Fernando Silva, o contador de 1974, eu entreguei ao arquivo público, com uma nota dizendo onde havia sido encontrada. Eles não fizeram perguntas. Arquivaram. O gravador com as iniciais RK, eu pesquisei por semanas. Encontrei finalmente um registro de jornalista desaparecido em 2003 cujo nome correspondia às iniciais. A família ainda vivia na cidade. Mandei o gravador pelo correio, sem remetente, com uma nota que dizia apenas encontrado no edifício Varela. Não sei se eles entenderam o que significava, mas o gravador voltou para quem deveria. A mochila de Cláudia M. e o casaco do Hotel Belmont. Não encontrei correspondências, não identifiquei donos. Guardo os dois ainda. Não me sinto no direito de jogar fora. Quanto à fita com minha voz, a gravação de mim descrevendo o que viria a acontecer, escutei uma vez mais, em casa, com todas as luzes acesas, numa tarde de sol. Era minha voz. Inequivocamente. Mas havia algo que não encaixava perfeitamente. Algumas das coisas que a voz descrevia não haviam acontecido exatamente como descrito. Pequenas diferenças. A hora era um pouco diferente. A ordem de alguns eventos estava levemente invertida. Não era uma gravação do futuro. Era uma gravação de uma experiência semelhante, mas não idêntica à minha. Era a gravação de uma versão anterior de mim, ou de alguém suficientemente parecido comigo, que havia passado pela mesma situação em outro momento. O oitavo andar não havia gravado o meu futuro. Havia gravado o padrão, o arquétipo da situação. E cada vez que uma nova pessoa entrava, a gravação se atualizava com os elementos específicos daquela pessoa, mas mantinha a estrutura. Eu não era único. Eu era mais uma iteração de um ciclo que existia desde 1961 ou antes. Isso deveria ser perturbador. E foi por um tempo. Mas há algo que me faz continuar de pé quando penso nisso. E é isso. Eu saí. Não como o contador de 1974 que virou fita. Não como a arquiteta de 1989. Saí inteiro, diminuído, com lacunas que não voltam, mas inteiro no que importa. Com o fio, com a continuidade, com o Renato que conecta todos os Renatos que fui antes dessa noite com todos os que serei depois. E a forma como saí foi falando, narrando, insistindo em ser o sujeito da história, em vez de o objeto de um processo de absorção. Isso me diz alguma coisa sobre o que somos, sobre a diferença entre ser um arquivo e ser uma pessoa. Uma pessoa não é apenas uma coleção de memórias e padrões e informações. Uma pessoa é a narrativa que conecta essas memórias. A história que você conta para si mesmo sobre quem você é, de onde você veio, para onde está indo. Enquanto você conta essa história, você existe. Enquanto você conta essa história, a cópia não pode alcançar. Isso é o que aprendi no oitavo andar que não existe mais. Isso é o que estou te contando agora. Estou gravando isso no meu apartamento, numa quarta-feira à noite, 3 meses depois da demolição do Varela. As janelas estão fechadas. Está chovendo lá fora com aquela chuva fina que a cidade faz quando está com frio de verdade. E o barulho da chuva no vidro é um dos sons mais normais que conheço. Um som completamente desprovido de delay e de eco impossível. Visitei Juliana em julho, como havia prometido. Fiquei uma semana. Ela me mostrou o urso novo que havia ganhado no lugar do que havia quebrado, e me ensinou uma música que havia aprendido na escola, e eu a carreguei nos braços no último dia, mesmo ela dizendo que estava grande demais para isso, e a memória daquele abraço é uma das coisas mais nítidas que tenho agora. Esses são os detalhes que importam. Esses são os fios. Mas preciso te dizer uma coisa antes de terminar. Uma coisa que descobri há 2 semanas, e que ainda não consigo processar completamente. O apartamento 84 do meu prédio, aquela porta que ficava entre o 83 e o 85, a que não tinha campainha nem olho mágico, eu finalmente perguntei ao síndico sobre ela. Ele me olhou com uma expressão que demorei a categorizar. Não era surpresa, não era preocupação. Era o mesmo tipo de expressão que Benedito havia me dado na primeira noite, aquele cálculo de quanto dizer. Esse apartamento está desocupado há uns 12 anos, ele disse.
Antes disso, foi vendido para uma empresa que ninguém nunca viu ninguém usar. Antes da empresa, pertencia ao espólio de um engenheiro que morreu nos anos 60. Fiz a pergunta que precisava fazer. Engenheiro Antônio Varela. O síndico me olhou por um momento longo. Como você sabia isso? Não respondi. Naquela noite, deitado na cama, ouvi, ou acreditei ouvir, porque nunca mais confio completamente na fronteira entre percepção e imaginação. Passos no corredor. O meu ritmo. Com 2 segundos de atraso. Me levantei. Fui até a porta do apartamento. Parei com a mão na maçaneta. Do lado de fora, no corredor do meu prédio, havia silêncio. Depois, um som. Suave, mas inconfundível para quem já ouviu uma vez. O mecanismo de um elevador começando a se mover. Fui até a janela do corredor e olhei para o poço do elevador através do vidro. O elevador do meu prédio estava parado no térreo. Eu podia ver a parte de cima da cabine, mas havia outro som de elevador, mais abaixo, de um poço que não existe na planta do prédio. Voltei para o apartamento, fechei a porta, sentei à mesa, peguei o gravador, comecei a falar. Estou falando agora, e enquanto eu falar, o elevador não sobe, mas ele está em movimento. Ele está subindo. Por favor, não aperte o play.